Olá pessoal, muito bom dia! Nessa semana acontece um dos movimentos planetários mais importantes desse ano de 2020, que na verdade é o encontro entre dois gigantes, pelo menos para a astrologia. É o encontro de Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, e Plutão, que é um planeta imenso para a astrologia, não para a astronomia, acabou virando planeta anão, mas para a astrologia e para a psicologia profunda, ele tem um impacto imenso ao nosso redor e dentro de nós. Este vídeo é a parte 1 do encontro de Júpiter e Plutão, o último encontro de Júpiter e Plutão nesse ano de 2020. Amanhã eu trago para vocês a segunda parte. Nessa primeira parte eu queria trazer um panorama, uma perspectiva do que a gente pode esperar para algo mais próximo de nós, mais visível, em termos de notícia, situações, acontecimentos que podem pipocar ao nosso redor por conta desse último grande encontro. E amanhã a gente fala de uma perspectiva mais de longo prazo, porque no final das contas a gente está enfrentando um movimento que marca o final de um período, não apenas o finalzinho de 2020, mas o final de uma jornada por Capricórnio. Então, comecemos hoje pela parte 1, amanhã a gente dá sequência à parte 2. O que eu trago para a gente hoje é o seguinte: antes de mais nada, quem são Júpiter e Plutão? Júpiter, como eu disse, é o gigante, é o grandão, e porque ele é o grandão, ele é o excessivo, ele é aquele que excede, é aquele que multiplica, é aquele que maximiza. E Plutão, a gente sabe que na mitologia grega é Hades, o deus dos infernos, dos submundos, que tem interesses, tem áreas de interesse, tem temas que são relacionados a Plutão, que são morte, crimes, sexo, manipulações, reações autoritárias, obsessões, riquezas e pobrezas, pactos entre grandes figuras. É um planeta que fala de poder em várias escalas, em várias condições, e em se tratando de psicologia profunda, é o grande cara que fala pra gente de processos muito profundos, muito introspectivos, em sua grande maioria inconscientes, de modo que nós não temos consciência, eles são inconscientes, nós não vemos esses processos acontecendo. Da última vez, neste ano de 2020, nessa temporada de 2020, que nós presenciamos um encontro entre Júpiter e Plutão, foram momentos que a gente teve notícias muito impactantes e seria interessante vocês verificarem aí nas suas memórias, nas suas lembranças, nas suas agendas, o que aconteceu com vocês no começo de abril de 2020, que foi o primeiro encontro de Júpiter com Plutão, e em meados de junho, que foi o segundo encontro de Júpiter e Plutão. Nós estamos agora passando pelo terceiro. Mais ou menos nessas épocas, sabe o que a gente viu? A gente viu notícias nos jornais falando sobre os primeiros 1000 casos de óbitos em São Paulo pela Covid-19. Naquela mesma ocasião, nós presenciamos um ciclone no sul do Brasil, uma praga de gafanhotos, um estresse tremendo entre algumas grandes potências como Turquia e China. Houve inclusive a possibilidade da volta da peste bubônica na Ásia, não sei se vocês se lembram disso. E ali por meados de junho foi quando nós tivemos aquela mensagem do diretor da OMS, o Tedros Adhanom, não é exatamente assim que se fala o nome dele? Onde ele dizia, dias piores virão. Ele usou essa expressão, por quê? Porque se imaginava que o processo de contágio da Covid seria de uma determinada maneira e a partir daquela época se verificou que aquilo alcançou uma progressão geométrica, uma progressão, uma velocidade, aquilo se multiplicou de tal maneira que eles, a partir daquele momento, daquela data, vislumbraram o tamanho do impacto, do alcance que a Covid poderia ter no mundo. Então foi um momento de alarme vermelho dentro da OMS, um momento super importante. Então esses foram alguns dos episódios, mais ou menos, naquela ocasião. O que é que nós podemos esperar para esse terceiro e último grande encontro entre esses grandes caras super importantes? Bom,
Antes de mais nada, é muito importante a gente lembrar que dentro da mitologia de Plutão, ele ganha um capacete que o torna invisível. Então, como a gente está falando de processos muito inconscientes, fora de nós e dentro de nós, quando a gente se percebe, de repente nós já estamos dentro de algumas situações que nós não percebemos essas situações chegando, elas não avisaram que estavam chegando, elas vêm de supetão, elas nos tomam, ou às vezes nós somos tomados por perspectivas e por sensações que nós nem conseguimos nomear, justamente porque tem a ver com processos externos e internos. E nesses processos internos, às vezes, a gente nem sabe o que está acontecendo com a gente. Em se tratando de Júpiter e Plutão, Júpiter é um planeta que tem algumas definições muito claras. Júpiter fala para a gente, ele é um dos planetas da justiça, das leis superiores, dos magistrados, das leis dos homens que flertam com as leis divinas. E embora ele seja o grande benéfico, quando ele está do lado do grande maléfico, ele potencializa essas perversidades plutonianas. Então é por isso que talvez a gente devesse ficar assim muito alerta. Voltando para a questão da justiça, é possível que a gente entre em processos de judicialização. Um deles, que é mais do que óbvio, e a gente inclusive já está acompanhando nesta semana impactante, é o processo em que Donald Trump entra na justiça para fazer valer a sua vitória nos Estados Unidos, como ele alega. Isso pode acontecer em vários outros pequenos processos em vários lugares do mundo e também no Brasil. A judicialização de algumas medidas, de algumas situações que não precisariam passar pela justiça para ter uma resolução. Uma outra faceta de Júpiter que expande tudo é o seguinte, ele é um planeta de fé e, portanto, de religião, de religiosidade. Em contato com um planeta de profundo poder como é Plutão, será que a gente pode ver nessa semana algumas situações atreladas ou unindo poder e religiosidade, poder e fé, poder e religião? Podemos presenciar também, inclusive é interessante a gente colocar na mesa alguns nomes importantes, como Papa Francisco, Dalai Lama e outras grandes autoridades religiosas pelo mundo das mais diversas religiões. Uma outra faceta de Júpiter é que ele pode maximizar riquezas. Então a gente pode ter um fluxo de dinheiro entrando em algum momento para algumas pessoas, para alguns países, para algumas cidades, mas que, por outro lado, pode representar um esvaziamento dos cofres públicos, um esvaziamento das nossas contas bancárias. A gente também pode pensar assim. Uma outra perspectiva que eu trago possível para esse encontro é o seguinte: esses dois planetões estão em Capricórnio, o terceiro signo do elemento Terra. Eles falam do que é estrutural e da própria Terra. É por isso que quando o grandão se aproxima de Plutão e Plutão é morte, existe a possibilidade da gente enfrentar terremotos. Então é muito importante estarmos todos muito alertas a essa possibilidade da Terra simplesmente chacoalhar e completamente nos desestabilizar. Para além disso, a gente pode imaginar também alguns terremotos emocionais, porque a gente está falando sempre de macrocosmo e de microcosmo, de algo que acontece fora da gente, que reverbera dentro da gente. Então, como a gente não vê esse Plutão se aproximando, esses dois gigantes chacoalhando e desestabilizando a vida da gente, porque eles são muito inconscientes, a gente simplesmente não percebe a chegada deles, de repente a gente está tomado de sentimentos sombrios, cheios de angústia, que nós não conseguimos nomear e de repente eles nos pegam no nosso calcanhar de Aquiles, podendo promover a volta a alguns processos onde nós pensávamos que estávamos salvos, seguros e estáveis. Então, algumas pessoas que sofrem com problemas de addictions, de adições, de vícios, que estavam num caminho bacana de viver um dia após o outro, se segurando, se estabilizando, se controlando, né? O orar e vigiar de cada dia para a gente se tornar uno de novo com a vida, com o universo, com a saúde, com as nossas famílias. De repente a gente pode sim ver pessoas perdendo o prumo, se desestabilizando e voltando a processos
obsessivos, uma vez que Plutão tem uma forte relação com questões obsessivas, inconscientes, compulsivas. E não estou falando apenas de vícios relacionados a drogas lícitas ou ilícitas. Estou falando de vários tipos de vícios, vícios por compras, vícios por jogos, vícios por comida. A gente pode começar a comer compulsivamente. Então existem uma série de desestabilizações que a gente pode viver nesse processo com Plutão. E como Plutão, novamente, é planeta de morte e de renascimento, e a gente tem a aproximação desse grandão maximizando esse processo, a gente pode ver um aumento do número de mortes de alguma maneira, por algum mecanismo, por algum episódio. E a gente pode ver também, como eu já disse, um crescimento de uma angústia profunda que pode levar a um desejo que a gente sabe que é incontrolável, às vezes inominável, de acabar com a própria vida, que é o suicídio. Esse é um tema muito sério, que eu devo abordar na astróloga num futuro breve, que eu acho que a gente merece uma investigação, mas eu gostaria que a gente respirasse muito fundo, profundamente, colocasse os pés no chão e se aterrasse nessa semana tão desafiadora, e que a gente se lembrasse que nada como uma lua após a outra, nada como um dia após o outro, nada como um céu após o outro. Cada dia o céu se configura de uma maneira para nós e depois tem outro dia e temos outras estações e temos outras primaveras. As nossas angústias passam, acaba. A gente se livra delas. Então, por favor, não entremos em desespero essa semana. É um momento de respirar fundo e entrar em contato, na verdade, com, ou melhor, nada disso, a melhor orientação, o melhor destino que a gente oferece para todas essas potências que nos mobilizam intimamente essa semana, são as seguintes: a gente ser convidado para entrar nesse reino de Hades, bater o pé lá no fundo e descobrir potências dentro da gente que a gente não sabia que a gente tinha. Quando a gente bate o pé lá embaixo, a gente volta super-herói. Tem uma artista carioca que eu gosto muito, ela grafita nos muros do Rio de Janeiro uma frase que eu simplesmente adoro. Ela diz o seguinte, é a Rita Weiner: caí num buraco, voltei gigante. Em Plutão é assim, a gente cai num buraco, e o buraco é fundo, e o buraco é escuro, e às vezes ele é duradouro, mas a gente sempre volta gigante, a gente volta forte, e não existe outro motivo para essas coisas acontecerem na vida da gente que não, senão para a gente voltar gigante, para a gente dar a volta por cima. É isso que eu espero para todos nós. Amanhã tem o vídeo parte 2, falando sobre perspectivas mais a longo prazo, mais cósmicas, mais, futuristas, mais aquarianas, porque esses planetas estão se despedindo de Capricórnio, estão entrando em Aquário, então a gente está de fato num processo de mudança, mas amanhã eu falo sobre isso. Eu desejo a todos nós um excelente dia, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.